A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o pastor Renato de Freitas, pastor da Igreja Batista Independente do Panatins, Natal, Rio Grande do Norte, denominada IBIP. Louvamos a Deus por estarmos juntos nesse tempo aqui no nosso programa de Teologia e Fogo. Louvamos a Deus pela sua vida e pedimos você que nos ajude também a divulgar a palavra de Deus, compartilhando o link deste vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. A temática de hoje é vivendo sem medo no mundo tenebroso. A palavra de Deus tem conselhos, tem ensinamentos para que nós possamos viver como filhos de Deus de maneira desbravada, destemida nesse mundo. Eu quero já compartilhar com você, portanto, esse texto da palavra de Deus que se encontra em Filipenses, capítulo 1, versículo 12 e 13. Leamos, portanto. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Filipenses 12, capítulo 1, versículo 12 e 13. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, vivendo sem medo. Nós sabemos que a palavra-chave da carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses é alegria. O apóstolo estava num contexto muito difícil. Ele escreve essa carta provavelmente por volta aí do ano 62 depois de Cristo, da prisão em Roma. E é nesse contexto que o apóstolo nos ensina coisas preciosas que eu queria compartilhar com você nesse momento. Se por um lado a igreja orava para que houvesse a libertação do apóstolo, nos bastidores o imperador Nero tramava a sua morte e a sua execução. O veterano apóstolo, portanto, mesmo preso, algemado, mesmo estando ali com um guarda lado a lado, ele aproveita aquele momento para levar a palavra de Deus àqueles corações, porque um coração que transborda de alegria quer compartilhar essa alegria com todas as pessoas que estão à sua volta. De que decorre essa alegria do apóstolo Paulo? O que faz com que um coração transborde, em vez de ter medo da prisão e da sentença de morte de Nero, faça com que ele transborde de alegria e compartilhe essa alegria com as demais pessoas? Nós encontramos aqui no texto a chave para se viver sem medo, que o apóstolo Paulo também ensina a igreja de Filipe e quer ensinar a mim e a você nesse tempo. Primeiro ele diz no versículo de número 12 e 13: quero, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Essa guarda pretoriana que, segundo alguns estudiosos, tinha cerca de 9.000 homens, milhares e milhares de vidas que precisava ser alcançada. O que faz com que Paulo vença essa perspectiva e viva sem medo? É porque Paulo era alguém que olhava para o seu passado sem amargura. Ele não olha para o passado com aquela lente escura. Porque se nós formos lembrar o que este homem sofreu, ele sofreu perseguições, ele sofreu açoites, ele sofreu naufrágios, ele passou por diversas acusações levianas, ele passou por privações na sua vida, ele teve fome, teve frio, mas nada disso foi computado no coração de Paulo como sendo algo negativo e para que fizesse com que ele olhasse para a vida com amargura. Pelo contrário, ele diz que todas essas coisas, diz o texto, me aconteceram, têm contribuído para o avanço do Evangelho. Paulo olhava para o passado sem amargura. Se queremos viver uma vida sem medo, precisamos olhar para o nosso passado na perspectiva de Deus e não na nossa. Segunda coisa que faz com que esse coração deste homem
preso, deste homem que está passando privações, mas mesmo assim, não só fale de alegria, como transborde de alegria, é que Paulo era um homem que olhava para o presente com alegria. É exatamente isso. Versículos de número 14 vai dizer assim: e a maioria dos irmãos, estimulados ao Senhor por minhas algemas, ousavam falar com mais desassombro da palavra de Deus. E verso 15, alguns efetivamente proclamavam a Cristo por inveja e por porfia, outros, porém, faziam de boa vontade. Bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, longe, amados irmãos, da prisão, interromper a jornada, o ministério daquele apóstolo. Pelo contrário, na perspectiva dele, ele estava alegre no presente, porque ele sabia que a sua prisão estava desencadeando na igreja um avanço missionário, estava desencadeando na igreja a perca da timidez em anunciar, em falar a palavra de Deus. Quantas vezes, irmãos, a timidez tem aguçado e tem algemado a alma e a boca de muitos irmãos que deveriam estar anunciando, que deveriam estar pregando, mas por causa da timidez, por causa da vergonha, se acovardam. Mas Paulo aqui está dizendo que ele enfrenta todas as coisas com alegria e sem medo, porque ele olha para o presente com alegria. A sua alma jubila, porque ele sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Uma prova disso é que ele aproveita aquela oportunidade da prisão para estar anunciando a um público que ele jamais alcançara se não fosse por meio da prisão, que é a guarda pretoriana. Um ministério que Paulo diz que está anunciando ali a todos aqueles irmãos. E se não bastasse isso, porque ele está preso, ele também escreve o que nós chamamos das cartas da prisão, as cartas da prisão, que são cartas que romperam os séculos e edificam a minha vida e a sua vida até os dias de hoje. Porque esse homem tem um coração tão forte, tão alegre, porque esse homem ele transpira, né, fé e paixão pela obra do Senhor. Por último, porque ele olhava para o futuro não de uma maneira pragmática, mas de uma maneira gloriosa. Diz o verso de número 19: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e provisão no Espírito Santo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Paulo olha para o futuro, não de forma amedrontada, porque ele sabe que o fim da sua vida não é o martírio, mas a glória. Paulo tem essa expectativa acerca do futuro, porque ele olha a última cena da sua vida, não é a guilhotina, mas é o paraíso. Paulo olha nessa expectativa para o futuro de maneira gloriosa, porque ele sabia que a morte não era um fim trágico para a sua vida, mas era a recompensa que ele iria receber na glória. A morte não poderia deter aquele apóstolo e nem teria a última palavra sobre a sua vida. Por isso ele diz no versículo de número 21, portanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer, portanto, na perspectiva dos filhos de Deus, não é ir para um sepulcro gelado, frio e escuro, mas morrer na perspectiva de Deus é ir para o céu de glória, é estar com Cristo, o que é infinitamente melhor. Bendito seja o nome do Senhor. Que possamos meditar nessas coisas e viver confiantes, sem medo, sabendo que precisamos olhar para o passado, não de forma amargurada, mas de forma na perspectiva de que Jesus está no controle de todas as coisas e tudo que acontece, acontece para o bem. Precisamos olhar para o presente com alegria. Tire o pessimismo do seu coração.
Deus está trabalhando na sua vida. Muitas vezes nós nos perguntamos o que Deus está fazendo. Deus tem um plano na sua vida e Ele está trabalhando nesse plano exatamente agora. E por último, olhe para a sua vida, olhe para o seu futuro, não nessa perspectiva trágica, mas a perspectiva gloriosa, porque nada há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu quero orar por você nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, quantas pessoas com medo, Senhor. Com medo, Senhor, porque estão presas a um passado trágico, Senhor. Muitas vezes com medo, Senhor, porque não conseguem olhar um presente, Senhor, na perspectiva, Senhor, ó Deus, positiva, na perspectiva, Senhor, otimista, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Meu Deus, pessoas com medo porque, Pai, ansiosas, porque não sabem o que lhe aguardam no futuro, Pai, porque muitas vezes o presente rouba, Senhor, a esperança de um futuro glorioso, Pai, que é essa promessa que Tu tem para os Teus filhos, mas que no dia de hoje, Seu Teu Espírito atue em nosso coração e em nossa mente, nos lembrando, ó Pai, as promessas gloriosas que, ó Deus, está, Senhor, meu Deus, sendo cumpridas, Senhor, pelo Teu Espírito. E, ó Deus, está na história acontecendo e sendo efetivada, porque todas as promessas que o Senhor deu à igreja são pelo Teu Espírito, sim, e por Ele. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, e até o próximo momento. Teologia e fogo. Fica na paz do Senhor.